Olá pessoal, seja muito bem-vinda ao canal da Simone Lemes e hoje nós vamos falar sobre vara civil. Pois é, pessoal, uma pessoa escreveu para mim no YouTube e disse: Simone, fala sobre a vara civil. E eu achei super interessante, então eu estou aqui agora para mostrar para vocês uma questão super importante. Eu tinha feito um vídeo anterior falando sobre a perícia que tem como demanda interdição. O que é interdição? É verificar se aquela pessoa pode gerir a vida dela. Eu acho importante trazer para vocês que às vezes as pessoas têm dúvida, tá, mas como é que eu vou fazer esse tipo de avaliação? A primeira questão que tu tem que fazer é conhecer literalmente aquela pessoa e poder avaliar ela. Mas tem casos, tu não vai aplicar teste, muitas vezes não tem nem como fazer uma entrevista. Uma pessoa, por exemplo, que tem Alzheimer num grau extremamente elevado, não tem condições. O que tu vai fazer? Tu vai ter que ter informação. Então, tu vai buscar aquela pessoa que está cuidando dela. Ela está pleiteando ser o quê? O curador, a curadora. Então, vamos pensar. Entrevista com essa pessoa. Muitas vezes as pessoas também têm cuidadores, tu pode entrevistar. E também, se por acaso, né, a pessoa está em algumas condições de conversar contigo, enfim, tu pode conversar com essa pessoa, ou então até testagem tu pode fazer, se for o caso. Então, na questão de interdição, já está aqui, ok. Tem uma outra questão que eu acho importante, porque assim, ó, eu tenho falado muito sobre assédio moral e assédio sexual no trabalho. Não adianta, é esmagador o número de pessoas em relação a homens, né, as mulheres que sofrem o assédio sexual, por exemplo. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vai buscar os direitos dela. Então, ela vai entrar na justiça na área trabalhista, na vara do trabalho, para ter uma reparação em relação a isso. Mas a gente não pode esquecer que na vara civil esse tipo de processo também pode acontecer. Tu quer ver um exemplo que às vezes as pessoas podem dizer, isso não tem nada a ver, mas olha que coisa interessante, uma pessoa que mora em determinado condomínio e tem um outro vizinho que ele faz assim horrores, um assédio moral contra aquele outra pessoa, outro vizinho. E aquele vizinho que se sentiu lisado, ele vai buscar o quê? Os seus direitos. Então, assim, ele vai na vara do trabalho? Não, ele não vai na vara do trabalho, ele vai na vara civil. Dependendo do tipo de situação, pode virar o quê? Vara criminal. Então, esse tipo de demanda não necessariamente tem que ser focado só na vara do trabalho. Tem situações do dia a dia que fazem com que as pessoas literalmente tenham conflitos. Então, elas vão o quê? Dependendo, como eu falei anteriormente, criminal ou vara civil. Então, tem outros tipos de situações que nós somos nomeados para fazer a perícia. E a conduta que o perito tem que ter é a mesma para a vara de família, para a infância e juventude, para a vara do trabalho, ou seja, o perito do juízo tem que ser imparcial, tem que estudar sobre a demanda. Então, por exemplo, tu vai fazer uma perícia que tem a ver com assédio moral. Tu tem que literalmente estudar sobre assédio moral. E assim, ó, nós não vamos dizer de maneira nenhuma se houve ou não o assédio moral. Nós não vamos dizer se houve o assédio sexual. Nós não vamos entrar nesse mérito. Qual é que é o mérito que nós vamos entrar? É a questão do dano psíquico. É verificar se aquela situação que foi narrada lá na inicial, ou seja, lá no início do processo, ela trouxe algum dano para aquela pessoa. Isso que é importante. Então, da mesma maneira que a gente vai tratar na vara do trabalho, nós vamos levar isso para a vara civil ou até a vara criminal. Essa postura, imparcialidade, conhecimento. A pessoa tem, não adianta, pessoal, não adianta vocês, Simone, mas eu sei mais ou menos. Não existe isso, sei mais ou menos, entendeu? Uma coisa importante, assim, em supervisão, é minoria, tá? Que acontece, mas só para vocês terem uma ideia. Às vezes a pessoa pede uma supervisão, a pessoa senta, né, na minha frente e diz o quê? Eu fui nomeado num processo, só que assim, ó, assim, por cima, mais ou menos eu li. Não, então não tem como tu fazer uma supervisão numa situação dessas. Então, além da demanda, ou seja, tu dominar aquele assunto, tu tem que saber o que tem dentro daquele processo, quais são as informações importantes daquele processo. Uma outra questão que eu quero trazer para vocês da vara civil, e na verdade tem a ver com o assédio moral e sexual, é a dúvida que as pessoas têm de dizerem que eu vou entrevistar só o suposto ou a suposta assediada ou assediado.
certo. Aí tu pensa, tá, mas como assim? Entendeu? Como é que tu é imparcial, mas como é que tu vai fazer uma avaliação de uma parte e aí a outra parte? Como é que fica? Tu sabe a história, tu sabe todo o contexto que aconteceu essa história, tu fez uma avaliação, tu verificou as características de personalidade daquela pessoa. Ah, mas o juiz ele pediu só para fazer na suposta assediada. Cabe a ti fazer uma petição pedindo para o juiz que o suposto assediador ele seja intimado para fazer parte dessa avaliação e tu vai fazer o quê? Tu vai dizer para o juiz que é pela complexidade do caso, que é um caso complexo, quando tu trata desse tipo de situação de assédio. Dificilmente o juiz vai dizer não. Pode acontecer. Se acontecer uma situação dessas, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer teu laudo normal, tudo certinho, tua avaliação, mas na tua conclusão tu pode colocar se ela sofreu o quê? O dano psíquico em razão do que está lá na inicial, mas também tu pode dizer que fica comprometida essa conclusão em função de não ter avaliado a outra parte. Tu pode falar isso aí. Então, a vara civil tem demanda? Ela tem demanda, tá? A gente tem que pensar nisso. Os tipos de processos são vários, evidentemente, várias demandas, mas normalmente vem esse tipo, né? O juiz quer saber. O dano psíquico, ele é muito, digamos assim, complicado para aquela pessoa que sofreu o dano. É óbvio, né, que eu estou falando, mas só para vocês entenderem. Ele é muito difícil, a pessoa, ela adoece efetivamente. Diferente de quem tem o quê? Um prejuízo emocional. O prejuízo emocional está abaixo do dano psíquico. Então, o dano psíquico, vai estudar sobre o dano psíquico. Tem que saber, tu tem que diferenciar se aquela pessoa adoeceu efetivamente em função daquela questão. Nós vamos entrar também, assim, em outras patologias, mas ela não vai ser necessariamente da vara civil, mas só vamos abrir um parênteses, que a gente está falando de patologia também, da questão da síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela só está relacionada com as questões do trabalho. Não, Simone, mas é que eu estou sofrendo de um esgotamento assim lá na minha casa. Não, isso não é a síndrome de burnout. Síndrome de burnout é na empresa, né? Enfim. E tem uma outra questão importantíssima que está acontecendo que eu acho muito bacana a gente estudar sobre isso, que é a questão do CID-11, que efetivamente, né, ele vai entrar em vigor para nós no Brasil em 2025, no início do ano. O que diz o CID-11? Em outras palavras, que a síndrome de burnout é uma condição, entendeu? Que aquela pessoa passou em razão do trabalho. Não é uma patologia. Tu não pode dizer que a síndrome de burnout é igual à depressão, à ansiedade. Isso aí vai ter muito estudo em relação a isso. Existe uma vertente que diz não, que é uma doença. Tem outras pessoas que dizem que não é, mas a gente tem que pensar no CID. Então só fiz esse parênteses, né? Porque realmente quando a gente fala de perícia, a minha função aqui é conversar com vocês, trazer o que é real. Eu tenho, e que vocês me conhecem, me acompanham, eu trago a realidade do dia a dia de um perito. Eu não estou aqui para mostrar, não, mas a teoria, não, isso não interessa, vocês querem saber efetivamente o que acontece. Então, pessoal, falei um pouquinho da vara do trabalho, falei da vara civil, a vara criminal, ela entra nessas questões mais pesadas, se a gente pudesse dizer assim, e aí também tem questões relacionadas com não só um assédio, o estupro, o abuso contra uma pessoa, uma criança. Também existe demanda para esse tipo de processo. Só que depende do juiz nomear e acreditar que o psicólogo ele é o profissional adequado para fazer aquele tipo de perícia, que com certeza é. Mas tem juízes que ainda nomeiam os peritos psiquiatras, médicos e deixam o psicólogo de lado. Mas a situação vai mudar e está mudando a cada dia. Mas eu posso garantir para vocês que na área criminal o psicólogo pode trabalhar muito como assistente técnico. Isso assim é tranquilo, tá? Então, eu quero entrar na área criminal, mas a Simone falou que tem demanda, mas não para o psicólogo, tanto psicólogo. Então, mas eu digo que tem demanda como assistente técnico. O importante é assim, pessoal, é vocês estudarem sobre os casos, lerem o processo, tem aquela doença, vamos estudar aquela doença, tem aquela situação, o que é um assédio moral, vamos entender bem, porque só assim tu vai fazer uma excelente perícia. Certo, pessoal? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.